no planeta Terra uma luz enorme. Quando, em 18 de abril de 1857, esse livro ele foi lançado. Ele rapidamente foi espalhado, porque essa era a intenção, óbvio, rapidamente tendo como base o momento da época, como era a comunicação da época, tudo ainda muito lento, muito tosco, né? Só que aí uma situação que ficou muito interessante é que ele começou a gerar burburinho. Por que ele começou a gerar burburinho? Porque ele libertou almas. Ele chegou e disse: você não precisa de ninguém para lhe dar salvação, você não precisa de ninguém para tirar o seu fardo através da libertação de pecado. Entenda que a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Cristo. E que o débito tem que ser pago, tal qual o cartão de crédito. Inclusive, não se furtem que lá o cartão de crédito existe, viu? Então, se ficar devendo aqui, vai ter que pagar lá e vice-versa. É um fato, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção é que aquelas pessoas, Giuseppe, que olhavam para aquela situação e diziam: mas isso é charlatanismo, isso não pode existir. Como é que uma cadeira, uma mesa, ela vai ter uma comunicação direta comigo? Isso não pode, é um ser inorgânico. Né? Entre eles, um ex-ateu, cético, estudioso, pedagogo, chamado Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, Allan Kardec. E ao saber daquelas coisas, deu de ombros, mas que pela insistência do mundo espiritual, sempre jogando as informações para aquele que estava ao seu lado, literalmente o levou para olhar aquele fenômeno e dizer para ele mesmo: não, isso não é normal. Algo está por trás disso. E aí começa essa história belíssima da trajetória de Allan Kardec, trazendo essas informações, compilando, transformando no Livro dos Espíritos, que no primeiro momento teve 500 poucas questões, me ajuda? 514, e que posteriormente, aqui até os dias de hoje, tem as 1019 perguntas e respostas, que nós conhecemos como sendo o Livro dos Espíritos. Agora, como sempre, nós que vivemos imersos na matéria, sempre nos deparamos pelas problemáticas e pelos problemas. Kardec também passou por isso. O Espiritismo também passou por isso. E uma das coisas que mais ficou frequente foi a luta da então toda poderosa Igreja Católica Apostólica Romana contra aquilo que era, para eles, o adversário, o anticristo, aquele que estava trazendo tudo quanto era de ruim. E eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Um dos fatos mais infames disso foi dado lá em Barcelona, no Alto da Fé, onde vários livros, muitos, milhares de livros de espíritos foram queimados. Mas veja, Kardec já estava com o lombo carcomido. Ele sabia que isso ia acontecer porque os próprios espíritos disseram para ele: você está pensando que vai ser fácil? Vai ser fácil não. E é uma dicotomia, né? Você querer fazer o bem é um problema, porque sempre vão aparecer os obstáculos, não é isso? Só que aí Jesus disse: vinde a mim, que o Giuseppe falou lá no início da prece. Todos aqueles que acham que a coisa está pesada, que o fardo está grande demais, porque eu vos aliviarei. De que forma? Trazendo conhecimento. Ou, como ele disse lá no Sermão do Monte, metanoite, mudando a forma de pensar. Ame o seu inimigo. Quase um anátema isso, né? Ame o seu inimigo. Vá na casa daquela vizinha que só fala com você no final do ano e dê bom dia, boa tarde, boa noite. Se ela joga o lixo para frente da sua casa, recolha o lixo e jogue-o fora. Ou então aquele parente que só aparece no peru de Natal, não é? Porque esta é a forma de você entender o que Jesus quer dizer. Ame o seu inimigo. Se alguém lhe faz um maltrato, dê a outra face, e não para ser esbofeteada. Se alguém lhe trata mal, devolva com bem.
E foi o que Kardec fez nesse ato, nesse ato terrível que aconteceu em Barcelona, quando ele fala uma das frases mais emblemáticas ditas por ele: podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As ideias permanecem. Elas são eternas. As chamas das fogueiras vão superexcitar em vez de as abafá-las. E foi o que aconteceu. Ah, André, mas só que lá na França o espiritismo é nanico. Ah, André, mas o espiritismo no mundo todo é quase nada. Vamos pensar assim. Dentro da Igreja Católica tem espiritismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém aqui já foi numa missa carismática? Menino, é médium para tudo quanto é lado. O Espírito Santo ali não tem nada. Ali é um bocado de espírito falando, brincando, de todo jeito. Quem já foi num culto protestante? Na hora que as línguas de fogo aparecem, que é o Espírito Santo vindo falando, Itacalababaxá, Labaxúria, médiums. É o mundo espiritual utilizando aquelas pessoas para dizer: eu estou aqui. Qual a diferença para nós espíritos? É porque nós somos melhores? Não! Porque nós nos arrepiamos, né? Quando vemos Divaldo Franco, entramos em desespero, choramos, né? Espiritualidade pura também. A diferença é que naquela época o entendimento é que isso fazia parte de tudo quanto era negativo. E nos dias de hoje abarcou-se tudo. Então eu posso dizer que o espiritismo está presente em todas as religiões do planeta. Então nós somos muitos. Naquela época, não.